Professor Sana Kaisa Tanskanen, just a short word in English to tell you, as I don't speak Slono yet, that two things. We are, as Diego said, always ready to cooperate with the University of Helsinki. It's not the oldest in Finland. It's certainly the most prestigious university, not only in Finland, but in the Nordic countries, and probably has a significant position worldwide as an institution of reference in higher learning. We are particularly happy that your department promotes Portuguese, both what you call the European version and the Brazilian version. There are many versions. There is, I think, Finnish Portuguese, I can tell you that. Because Portuguese is not only a language spoken in the countries that have it as an official language or as their natural language, which is the case of Brazil. I don't remember if Brazil actually has a legislation stating that Portuguese is the official language. It's just the language we speak. But Portuguese is spoken worldwide by people who do not belong to any of our countries, live all around, including here in Finland, obviously, because we've been working with that for some many years, so that a lot of Finnish people now that I find on the street actually don't speak to me in English, they actually address me in Portuguese directly, and it's a privilege. But that said, Professor Dr. Nelson Viana e demais membros da comissão científica, senhor Diego Barros, professora Helena Noto, meus colegas da embaixada, demais membros da comissão organizadora, senhoras e senhores, novamente, bem-vindos a Helsinki, bem-vindos à Finlândia, bem-vindos a estas quintas jornadas pedagógicas. É uma honra para a Embaixada do Brasil, por meio do Centro Cultural Brasil-Finlândia, organizar esta quinta edição das Jornadas Pedagógicas de Língua Portuguesa. Após as bem-sucedidas jornadas na Suécia e na Dinamarca, trazemos para a Finlândia este que é o maior evento acadêmico sobre a língua portuguesa nos países nórdicos, e eu quero assegurar-lhes que a Embaixada do Brasil e o CCBF continuarão empenhados a promover esse tipo de eventos, a fortalecer a interlocução entre aqueles que se interessam, se preocupam pela promoção da língua portuguesa em todas as suas vertentes. Sua Excelência, o senhor embaixador Antônio Manuel Coelho da Costa Moura, quase meu homônimo, e que é o embaixador de Portugal na Finlândia, bem queria estar aqui comigo, mas viu-se impedido por compromisso inadiável com o primeiro-ministro da Finlândia, em que sua presença era indispensável. Prometeu-me ele, contudo, que lhes trará, no final do dia, por ocasião do coquetel oferecido pela Prefeitura de Helsinki, ou como ele diz, e alguns de vocês aqui sentados também dizem, da Prefeitura de Helsinki, sua mensagem de apoio a este importante evento. William S. Burroughs, autor estadunidense, afirmou que a língua é um vírus que nos contamina e que se reproduz de um falante para outro. Se assim for, esse vírus é benigno e saudável. E Portugal foi seu vetor de transmissão a partir do século XV, quando aquele país europeu descobriu que o oceano era uma promessa e um desafio, em vez de um perigo e um empecilho. Outros acreditam que as línguas são uma condenação bíblica ao desentendimento, uma praga divina à ousadia da cidade de Babel. Nesse caso, cada um dos que se dedica, como vocês, a promover o ensino de português para estrangeiros, o ensino de português como língua de herança, ou o ensino de português como língua de acolhimento, exerce o papel de nos resgatar dessa afronta, de nos conciliar com essa pena divina e de substituir a ousadia de construir uma torre para o céu pela redenção de construir pontes de entendimento neste nosso mundo. Eu, de minha parte, devo confessar que fico muito feliz de estar infectado pelo português. Se vírus for, e se pecado tiver sido, me concilio plenamente com a esperança das pontes que aqui estão hoje, vocês, reunidos nestas jornadas, buscam arquitetar. O tema destas jornadas, muito oportuno, é o caráter pluricêntrico do português. A língua portuguesa é um idioma que nasceu e se desenvolveu, como eu acabo de dizer, em paralelo à globalização no mundo moderno. Discutir a língua portuguesa
é, em boa medida, refletir sobre o processo de globalização. Nossa língua não tem apenas um centro, e no mundo de hoje os centros políticos, econômicos e culturais também são múltiplos e interconectados. Para os que desconfiam da globalização, talvez convesse lembrar que, ao menos no caso do nosso português, nossa língua traz promessa de maior entendimento. E seu ensino sugere a possível arquitetura das pontes que nos cabe construir. Nossa língua ocupa lugar de destaque no cenário internacional, não apenas por ser o quinto idioma mais falado do planeta e por contar com falantes dispersos por todos os continentes, mas também, e isso eu realmente gostaria de sublinhar, por servir de base para uma relação de amizade e cooperação entre os países que a compartilham. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, fundada em 1996, congrega os 9 países que têm o português como língua oficial: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, além de Macau, cidade autônoma chinesa, que é membro observador dessa comunidade. A CPLP dedica-se à promoção do idioma e da cultura lusófona, e também à coordenação política entre os países que temos essa língua comum, assim como do fomento à cooperação técnica em áreas tão diversas como saúde, agricultura, esporte e administração pública. Além do mundo lusófono propriamente dito, cada vez mais pessoas oriundas de outros países, como é o caso aqui, certamente, na Finlândia, interessam-se em aprender a língua portuguesa. As razões e as circunstâncias desse aprendizado variam enormemente e representam desafios para o ensino do português como língua estrangeira, língua de herança ou língua de acolhimento, os quais serão explorados por vocês, junto com os apresentadores, no decorrer dos próximos dias. Existe grande interesse pela língua portuguesa na Finlândia, como demonstram as 250 matrículas anuais nos cursos de português organizados pelo Centro Cultural Brasil-Finlândia. Não é apenas um testemunho de interesse pelo português, é também, eu gosto sempre de destacar isso, um reflexo da competência dos que trabalham no Centro Cultural Brasil-Finlândia. Para além dos cursos regulares de língua portuguesa, o CCBF tem organizado cursos e eventos para atender demandas específicas, como aulas de conversação para alunos avançados, oficinas lúdicas de português para crianças e cursos introdutórios de português e cultura brasileira para estudantes, pesquisadores e outros profissionais que pretendem ir ao Brasil. Um importante fenômeno que será objeto das reflexões nos próximos dias é o ensino do português para os filhos das diásporas lusófonas, nascidos em ambientes multiculturais. Esse é um desafio que particularmente interessa a comunidade brasileira na Finlândia. Imagino que também interessa a comunidade brasileira em outros países nórdicos, composta, em grande parte, de famílias multiculturais. O Centro Cultural Brasil-Finlândia tem oferecido atividades para crianças de todas as idades, na missão de manter o vínculo desses brasileirinhos que moram no exterior com o Brasil e com a lusofonia. A promoção internacional do português é prioridade histórica do governo brasileiro por meio do Ministério das Relações Exteriores. Desde a década de 1950, o Itamaraty vem estruturando a Rede Brasil Cultural, que atualmente conta com 24 centros culturais, chamados CCBs, entre os quais o CCBF, e 5 núcleos de estudos brasileiros, além de 19 leitorados em universidades estrangeiras. Os centros culturais são referências nos países em que atuam, tanto pelo ensino do português, quanto pela difusão da cultura e do pensamento brasileiros. Atuam ainda em colaboração com universidades, como é o caso aqui com a Universidade de Helsinki, e outras instituições que ensinam e difundem o português em seus países. Fundado em 2001, como já destacou a professora Helena Noto, o Centro Cultural Brasil-Finlândia, que é o braço cultural da Embaixada do Brasil em Helsinki, e eu devo dizer em caráter pessoal, o braço da Embaixada que eu chefio, que me dá mais prazer e alegrias, nenhuma de satisfação, é um dos 3 centros da Rede Cultural Brasil Cultural na Europa, ao lado dos seus congêneres em Barcelona e Roma. Pensem nisso. Inclusive aqueles que têm me falado
da promoção de centros em outros países. A escolha da Finlândia para estabelecer este posto avançado de promoção da língua portuguesa nos países nórdicos mostrou-se acertada, dado o elevado e crescente interesse local pelo português. A realização destas jornadas, fruto de uma parceria do CCBF com a Universidade de Helsinki, é prova do acerto dessa escolha política. Ao agradecer a equipe da CCBF pelo excelente trabalho de organização desta conferência, desejo que as discussões sejam produtivas e sirvam para intercâmbio de experiências e boas práticas no ensino de português que nos enriqueçam a todos. Permitam-me, contudo, fazer uma última digressão antes de concluir, com o propósito de lhes deixar, quem sabe, talvez, um desafio à reflexão. Tenho, sempre que posso, ido conversar com os novos alunos de português do CCBF. E nesses encontros, busco saber das motivações que os levam a querer aprender o português. Estudo, trabalho, enriquecimento pessoal são motivações que não me surpreendem, por mais que muito me animem, pois o que buscamos, ao usar a promoção da língua portuguesa como instrumento da diplomacia brasileira, é justamente enriquecer, fortalecer e ampliar os laços humanos de outra natureza que unem essas pessoas ao Brasil em suas múltiplas dimensões. O que me chama a atenção, contudo, é que em cada turma sempre há um número importante, eu diria, de alunos que buscam aprender o português pelas ligações afetivas. É um motivo nobre, sem sombra de dúvida. Ao olhar os títulos das conferências que serão proferidas nesta edição das Jornadas Pedagógicas, procurei essa dimensão do afeto. Não duvido que esteja presente, sob outras roupagens, talvez mais técnicas ou acadêmicas, pois afinal o português é, sem sombra de dúvida, uma língua afetuosa. Mas a pergunta que lhes deixo é outra. Bem sei que o afeto não se ensina, mas se experimenta. Mas será que é uma forma de ensinar o português como língua do afeto? Com essa pergunta, peço que também me permitam fechar essas palavras com saudação coloquial dos que, como eu e a Helena, aqui ao meu lado, falamos a variante carioca do português. E, para ser musicalmente específico, a subvariante de Jorge Benjor. Deixo-lhes, pois, aquele abraço por estar aqui conosco. Muito obrigado.